segmento, principalmente envolvendo as terapias naturais, né? Quando a gente fala em hipercromias, né, a gente tem um desafio muito grande, que é justamente a gente transpor paradigmas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, né, da nossa atuação profissional. Então, imagina vocês que vocês vêm de uma época onde fazer o tratamento para as hipercromias envolvia fazer esfoliações intensivas e, após essas esfoliações, peeling. Quem aqui atire a primeira pedra? Quem nunca preparou a pele? Bom, quem, né, era da estética convencional e está migrando para a estética natural, mas atire a primeira pedra. Quem nunca preparou a pele com ácido glicólico, né, para fazer tratamento de clareamento de melasma, né? Era tipo a escolha padrão, né, de muitos profissionais. E hoje já se sabe que o ácido glicólico é um dos, vamos dizer assim, dos esfoliantes químicos, né, mais agressivos que nós temos. E o seu peso molecular, seu pKa, né, vai fazer com que, se essa pele não estiver equilibrada, se essa pele estiver inflamada, isso vai favorecer para que ele tenha uma permeação entre a adesão dos corneócitos de forma violenta, né? E essa permeação violenta, ela pode trazer uma irritabilidade significativa para a pele, que é justamente aquilo que a gente precisa evitar a todo custo quando o assunto é melasma ou hipercromias, né? Quando a gente pensa em melasma em si, né, a gente está falando de uma hipercromia que tem como intercorrência um gatilho, vamos dizer assim, né, um start que está direcionado com um desequilíbrio hormonal, né, não é à toa que o melasma ele se manifesta com violência durante, né, ou até mesmo após a gestação, viu? Então, não se enganem, existem muitas mulheres que apresentam melasma durante a lactação, né? Que é um período que, teoricamente, a gente acha que está em remissão, visto que a progesterona ela está voltando para o seu devido lugar, o corpo está entendendo como precisa funcionar de forma equilibrada, né? Então, a gente acha que os hormônios estarão em remissão, mas a mulher ela vai experimentar uma nova cascata hormonal, né? Quando ela voltar a ovular, até que o corpo dela entre no eixo novamente, pode ser que durante a lactação, né, a pele ela se rebele e manifeste o melasma, né, após a gestação. Tanto que não é à toa, né, uma das ferramentas mais interessantes que a gente pode associar na avaliação de pele da nossa paciente é a gente usar a lâmpada de Wood, porque a lâmpada de Wood ela vai trazer para nós uma profundidade da mancha e até mesmo para que a gente possa identificar alguma outra hipercromia que ainda não está manifestada na epiderme, mas ela já está ali a níveis mais profundos e a gente precisa reduzir, precisa controlar, precisa atuar veemente em cima dessas lesões, tá? Quando a gente fala em hipercromias, a gente precisa lembrar da estrutura da pele. Então, nós temos 5 camadas, né, na epiderme, especificamente. É claro que em regiões, né, específicas como palma das mãos, cotovelos, a sola dos pés, nós teremos aí uma camada a mais, que é a camada lúcida, né, que vai trazer principalmente o espessamento dessa camada, que vai proteger essas regiões de um atrito maior, né, que acontece nessas áreas, mas o melanócito, que é a estrutura que produz melanina, está localizada aí na camada basal, que seria a primeira camada da epiderme olhando de dentro para fora, né? Ou a última camada olhando como referência da epiderme para dentro do organismo, tá? O problema é, camada basal, o melanócito está lá. O melanócito ele é ativado em função de alguns acontecimentos na nossa vida, né? Um deles é o atrito,
mecânico, né? Então, quando a gente tem muita irritabilidade na superfície, tudo aquilo que irrita a pele, a gente pode ter uma ativação do melanócito. Então, esse melanócito ele pode ser retroalimentado pelo uso de medicamentos específicos, né? Como ele também pode ser retroalimentado por as oscilações hormonais, como nós citamos, né? Então, imagina uma mulher que teve acne com muita incidência durante toda a sua vida, né? Então, não necessariamente teremos estrogênio e progesterona envolvida, a gente vai ter, nesse caso, a testosterona, né? Visto que é tão comum as mulheres que têm síndrome do ovário policístico apresentarem um desequilíbrio de testosterona, e aí a gente vai ter uma hipercromia pós-inflamatória para poder cuidar, né, das suas intercorrências, tá? Então, lembrando lá, o melanócito, ele parece um polvo, né? Ou seja, ele é uma célula dendrítica. O que isso quer dizer? Ela tem dendritos que se misturam entre, né, os queratinócitos, visto que quando eles estão lá na camada basal, eles são chamados de queratinócitos, e à medida que eles vão se diferenciando, eles chegam até a última camada, né, que é a camada córnea, como corneócitos, né? É muito importante que vocês saibam que, pelos princípios da corneobiologia, o corneócito, ele não é uma célula morta, então a gente precisa parar de uma vez de chamar o corneócito de célula morta, né? Ah, eu faço esfoliação para remover células mortas da pele. Não. Nós fazemos a esfoliação para acelerar o desprendimento dos corneócitos, né? São células que elas estão em processo de despedida. Gostei, Mar. Ou seja, elas podem até não ter núcleo, né? Mas elas são células metabolicamente ativas. Quem já assistiu Game of Thrones vai conseguir fazer uma associação mais interessante daquilo que eu vou dizer agora, né? Mas imagina uma equipe de guerra, vamos dizer assim, né? Quando você tem lá a infrontaria, que são as pessoas que sabem que vão morrer, mas elas estão ali para justamente ter uma função barreira para poder, né, receber ou proteger, né, as camadas e as pessoas que estão lá atrás, sendo que, né, quem está lá no castelo, né, é quem está comandando as questões. Eu diria que o melanócito, que é o rei, vamos dizer assim, que está lá nesse castelo, ele pode ser comparado à rainha de copas de Alice no País das Maravilhas, né? Porque o melanócito, ele é uma célula extremamente reativa, nervosa, né? Sabe aquela pessoa de TPM, quando a gente chama a pessoa pelo nome, ela responde falando assim, o que foi? O que é? O melanócito, ele tá assim. Então, independente do recurso que vocês forem fazer, pega a pele e trata como se ela fosse um bebê estressado, né? Eu gosto muito de dizer que o melanócito parece um gremlin, mas o gremlin entrega a minha idade, né? Porque quem nasceu aí na década de 80 talvez vai conseguir fazer uma associação aí com o bichinho, né? Então a gente precisa acalmar a pele. Na verdade, eu falo que o tratamento para o melasma ele precisa seguir uma tríade, ou seja, né, tem 3 aspectos muito importantes do tratamento, que é controlar a inflamação, né? Porque o melanócito ele só está hiperreativado, nervoso, né? Sangue nos olhos, porque tem lesão chegando na pele. De onde estão vindo essas lesões? É o que a gente precisa mapear na hora de fazer a ficha de evolução, né? Na ficha de avaliação e de inspeção da pele do nosso paciente. O que está irritando essa pele? Será que a função laboral dessa paciente ela é cozinheira? Será que ela é motorista e pega muita exposição solar? Será que é uma paciente que todo final de semana faz um sol, ela está na praia, ela está na piscina? Será que ela fica muito tempo exposta às telas, né? Computador, tablet, celular? Será que essa paciente ela tem algum desequilíbrio hormonal importante? Será que ela sabe disso?
Será que ela está passando em acompanhamento, seja com uma ginecologista ou com uma endocrinologista, né, para poder controlar essas questões? Como estão os hábitos alimentares dessa paciente? Ela come alimentos que são pró-inflamatórios, leite, farináceos, né? Muito açúcar. O açúcar, ele acaba com a microbiota, e a microbiota não só vaginal e intestinal, mas também a microbiota da pele, tá? Então, a gente precisa mapear todos estes aspectos para que a gente possa traçar uma estratégia terapêutica interessante, né? E lembrar, assim, uma pele que tem hipercromia, se eu desejo que essa pele apresente um resultado de clareamento, eu vou precisar gerar menos dano, ou seja, a esfoliação é uma questão que precisa ser pensada, né? Assim como o dano que a gente vai causar, seja, né, usando um peeling diamantado, uma radiofrequência, né, um microagulhamento, né, são técnicas que a gente precisa estudar se é momento de fazer. Ah, mas eu posso fazer um microagulhamento por meio da técnica de drug delivery. Claro que pode, inclusive com ativos que vão promover o clareamento. Porém, a gente vai precisar preparar essa pele, né, para que a gente possa fazer algum tipo de lesão, algum tipo de dano mesmo que seja controlado, tá? O estresse piora absurdamente, Má. Por quê? Porque o estresse, ele inflama o nosso organismo de forma sistêmica, né? Ele vai gerar mais oxidação celular, vai estressar a célula, que o melanócito já é estressado, então você imagina, né? Outra questão que é muito importante da gente reforçar, pessoal, pacientes que têm transtornos mentais, ansiedade, depressão, né, enfim, se forem pacientes que fazem uso de medicamentos controlados, são pacientes que estão predispostos a desenvolver hipercromias, né? Por causa da própria via de metabolização dos medicamentos, que vai gerar aí uma sobrecarga do melanócito, que vai acabar produzindo mais melanina, tá? Independente do que digam a vocês, o melasma não tem cura. A gente faz remissão, a gente controla, porém ele não desaparece. O melanócito, ele aprendeu, ou seja, nós mudamos a epigenética desta célula, ele aprendeu a funcionar de forma desequilibrada, né? Então, ele sempre vai ser uma célula estressada. Então, tudo, independente do que a gente for fazer, a gente vai precisar pensar nessa estratégia de controlar a inflamação, regenerar e reparar as funções metabólicas dessa pele, né? E tudo isso a gente faz com hidratação, reparação, regeneração e controle da inflamação. Ó a tríade aí, eu vou repetir. Hidratação, né? Porque com água a pele fica mais calma, ela melhora a resposta de metabolização, né, dos seus nutrientes, fazendo com que todas as células sejam nutridas de forma igual, não desequilibra suas funções metabólicas, a gente consegue ter, né, um turnover celular, uma queratoplasticidade mais interessante. Então, a água é um elemento muito importante. Reparo e regeneração, tudo vai depender de acordo com aquilo que a pele está apresentando, né? Hoje o nosso foco é o melasma, mas a gente precisa lembrar que a pele, ela é uma incógnita, né? O paciente pode vir com melasma, com acne e com uma pele extremamente queratinizada, né? E você vai ter que ser uma pessoa extremamente criteriosa para poder avaliar qual vai ser o alvo da vez do tratamento, né? Pensem na questão da hipercromia pós-inflamatória, na acne, por exemplo. Se o paciente ainda estiver num quadro ativo de acne, ou seja, com lesões pustulentas, pápulas, lesões doloridas, uma pele extremamente inflamada, você olha para o paciente e você vê, né, áreas eritematosas com edema, lesões que se repetem, né? O alvo do tratamento nesse momento
é controlar a inflamação, melhorar a hidratação, reparar e regenerar as lesões. E aí, só depois a gente vai aplicar essa tríade para a mancha, né? Então, essa tríade do poder, vamos dizer assim, para poder a gente controlar as lesões, a gente sempre vai ter que associar com aquilo que a pele está apresentando naquele momento, né? E lembrar que o tratamento estético não faz milagre, a gente vai precisar, né, associar aí mudanças de hábito, o controle do estresse, da ansiedade, melhorar padrões alimentares, né? Então, eu digo que o melasma é uma das intercorrências de pele que mais frustra, mais traz esses aspectos mentais e emocionais de desequilíbrio para o nosso paciente, e também é o tratamento que mais demora para dar resultado, onde a gente precisa fazer um acompanhamento presente do paciente para observar a melhora da pele. Além disso, né, a gente precisa lembrar e conscientizar o paciente de que ele precisa viver, né? Ai, nunca mais vou tomar sol. Mas a pessoa fica exposta às telas. Então, às vezes, é muito melhor que ela tome sol, mas tome sol de forma consciente, né? Do que ela ficar exposta às telas o tempo todo, tá? Então, fala para a paciente curtir a praia. Antes dela ir para a praia ou para a piscina, no verão, faz um tratamento antioxidante, anti-inflamatório, para que o dano que vai ser gerado na praia, ele não seja um dano que vai gerar, né, um retrocesso no tratamento que você não consiga controlar, né, rapidamente, tá? Além disso, é muito importante que a gente entenda que hoje a gente tem na estética natural excelentes estratégias antioxidantes que vão controlar a inflamação, vão melhorar a hidratação, vão reparar e regenerar a pele. Porém, a gente ainda não tem, né, um produto manipulado, ou, na verdade, manipulado já tem, né, mas ele não é natural. Nós não temos ainda um cosmético industrializado que tenha na sua formulação ingredientes naturais que protejam da luz visível, tá? Então, se vocês virem aí em alguns cosméticos, por exemplo, a presença do Lumicésia, por exemplo, que é um ativo que protege da luz azul, né? Ele é um ativo que ele é altamente tecnológico. E aí o cosmético, ele não vai ser mais natural e ele passa a ser biocompatível, certo, pessoal? Hoje, o que a gente tem que protege a pele efetivamente da luz visível? Alguém imagina? Niacinamida é uma estratégia. Ela é antioxidante, né? Mas ela não é tão efetiva na proteção da luz visível, assim, né? Ela precisa de outros elementos associados. Hoje, dentro da estética natural, o que a gente tem que protege a pele da luz visível é o protetor solar físico, né? Que vai ter, na maioria das vezes, como a Dani colocou ali, a argila na composição, né? Só que qual que é o problema? Se for uma paciente que tem mancha e tem acne, usar protetor solar o tempo inteiro não vai ser uma estratégia legal, né? Então, a gente ainda fica nesse stand-by, esperando, né, que a gente vá ter lançamentos em breve com relação a isso, mas a gente ainda não tem um cosmético natural que tenha um ingrediente natural, que nem a niacinamida, ela é um ingrediente natural porque ela vem da vitamina B4, né? Mas ela está modificada para ser usada em cosmético. Pegando o gancho da niacinamida, Má, muito obrigada por ter falado dela. É importante a gente falar sobre a niacinamida.
A niacinamida, ela é um ativo cosmético muito legal para ser usado, né, para poder trazer uniformização da pele, controle das lesões inflamatórias, vai favorecer o clareamento e tem N estudos, tanto como antioxidante, para melhorar as linhas de expressão, no clareamento de hipercromias, a niacinamida realmente é um ativo muito interessante. Porém, precisa ser a niacinamida PC, de personal care, né? A niacinamida convencional, ela tem ácido nicotínico na composição e ela vai ser responsável por trazer um efeito na pele que é chamado de flushing. Eritema, edema, excesso de vascularização, aumento da temperatura, né? Então, quando a gente está pensando no tratamento do melasma, por que eu vou usar um ativo que vai irritar a pele, né? Então, sempre que vocês se depararem com cosméticos que tenham niacinamida na composição, é muito importante que essa niacinamida seja a PC, né? De personal care. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, só para a gente fazer uma síntese. Tratamento de hipercromias é o principal calcanhar de Aquiles para qualquer caminho da estética que você vai fazer, seja ele o natural, seja ele o convencional. É um tratamento para o resto da vida. O que o paciente vai fazer em casa é muito mais importante do que aquilo que você vai fazer no consultório. A gente precisa entrar com a tríade do poder, né? Parece coisa meio de Power Rangers, a tríade do poder, que é hidratação, reparo, regeneração da pele e controle da inflamação, né? A partir disso, você entra com ingredientes clareadores, com ingredientes que vão ser seborreguladores, que vão ser cicatrizantes, e aí dentro do que cada pele apresenta, tá? A gente vai recorrer a ingredientes que sejam calmantes, cicatrizantes, a gente precisa equilibrar e trabalhar com as questões que são gatilhos do melasma, porque se a gente não controlar as questões que são gatilhos, a gente não vai observar e perceber melhora no estado cutâneo da nossa paciente, tá? Além disso, para a gente poder ir para a prática, o que é legal disso tudo? Gente, a babosa para tudo, né? Nem para acne nós falamos, a babosa é bactericida, fungicida e um hidratante na medida assim incrível. Para o melasma, a babosa, ela é anti-inflamatória, ela é hidratante, ela é cicatrizante e ela repara as funções naturais da pele, ou seja, a babosa é um dos ingredientes que atua perfeitamente na tríade do poder, tá? Então, tudo que a gente for usar dentro da linha da Arro Aloe, a gente vai conseguir ter um resultado efetivo, né, para os nossos tratamentos. Se você quiser trabalhar com técnicas um pouco mais invasivas, né, que tem a radiofrequência, o microagulhamento, né, é possível, mas mesmo na técnica de drug delivery, é muito importante que você prepare a pele para receber esses procedimentos, porque em uma pele reativa, aquele processo inflamatório que é o esperado para produzir colágeno, por exemplo, ou para ter a permeação que a gente espera de alguns ativos cosméticos, a gente pode não ter um resultado tão interessante, porque a gente inflamou, irritou a pele no momento em que ela já estava irritada e já estava inflamada. E essa estratégia, ela não vai ser bem pensada, né? Quando a pele apresenta mais de uma intercorrência, a gente precisa priorizar e estabelecer os nossos objetivos estéticos, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que estabelecer prioridades para o que a gente vai tratar primeiro, né? Então, geralmente, quando a pele da paciente tem inflamação, mas tem as hipercromias, o que a gente vai priorizar e tratar primeiro vai ser a inflamação, para aí só depois a gente realmente, né, tratar aí as hipercromias, né? Eu diria que o tratamento do melasma em si, ou da hipercromia pós-inflamatória, o foco do tratamento, vamos dizer assim, né, a estratégia principal do tratamento, essa etapa vai ser a última.
A não ser que a paciente tenha a pele equilibrada, e aí a gente vai entrar com esse recurso visando trazer, né, e otimizar a saúde da pele de acordo com o que ela apresenta. Mas se ela tiver alguma outra intercorrência que dificulta o nosso processo terapêutico em si, a gente vai precisar priorizar, equilibrar a pele, hidratar a pele, cicatrizar a pele, para aí sim pensar na estratégia de clareamento. Tá bom? Podemos ir para a prática? Ótimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, lembra, coloca aqui para mim no chat, a gente vai conversando, tá? Eu vou fechar aqui um pouquinho só para poder ir lá para o meu posto, vou me aparamentar e já volto aqui, tá bom? Eu vou ter que tirar esse efeito aqui, senão como é que vocês vão assistir, né? Muito bem. Vamos lá. Bom, deixa eu deixar o chat aqui aberto, né, para a gente poder conversar. Deixa eu só vestir minha touca. Não vou vestir a máscara só porque senão vocês não me escutam direito, tá? Mas estamos aqui. Bom, kit profissional, né? A gente tem todos os elementos que a gente precisa, tá? Deixa eu ver se não tem mais ninguém na lista de espera aqui para poder entrar, porque senão, na hora que eu começar a mexer, eu não consigo ver quem tá. Bom, preparo da pele no tratamento do melasma. O que a gente vai usar? Eu gostei de fazer no computador, porque agora eu consigo olhar para vocês. O que a gente vai fazer? Eu sempre deixo o celular aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pensar nessas estratégias relacionadas ao que a pele está apresentando para nós, tá? Então, a primeira coisa mais importante, quando a gente vai fazer a etapa da higienização. Se eu vou usar o sensível ou o neutro, né, os dois higienizantes da Huawei, como nós já vimos, né, em outras aulas, se eu vou usar o sensível ou se eu vou usar o sabonete neutro, tudo vai depender do tipo cutâneo que o meu paciente apresenta. Então, vocês já sabem que o sabonete, ele vai ser uma estratégia indicada para todos os tipos de pele, mas ele vai apresentar uma maior afinidade com as peles oleosas e as peles que são acneicas, tá? Então, eu posso priorizar o uso dele. Lembrando que o sabonete neutro, ele tem Pracaxi e Copaíba. Guarde o nome desse óleo vegetal, porque ele, para o tratamento das hipercromias, ele vai ser extremamente importante, tá? E o leite de limpeza, que tem aveia, tem camomila e tem a babosa, é claro, né? Ele já vai entrar com essa estratégia de higienização calma, tranquila, né? Desde a primeira etapa. Michele, posso adicionar óleos essenciais nessa primeira etapa? Claro que pode, né? Porém, lembra de priorizar. Quando a gente está falando de um tratamento facial, a gente trabalha com a diluição do óleo essencial a meio até 1%. Então, para que eu vou colocar óleo essencial na etapa de higienização,
sendo que vai ser uma etapa que eu vou remover rapidamente da pele, tá? Então, eu tenho a preferência por priorizar outras etapas, mas ambos, tanto o sensível quanto o neutro, podem ter óleos essenciais adicionados, tá? Além disso, você pode priorizar, dependendo se a pele se apresentar, né, hiperqueratinizada e precisar de uma esfoliação efetiva, a gente pode sim entrar com um quartzo nesse processo, né, para a gente poder fazer essa esfoliação, que é o que eu vou preparar com vocês neste momento. Então, eu vou baixar aqui um pouquinho, né? Então, vamos imaginar que eu quero fazer uma primeira etapa de higienização mais prática, mais objetiva, mais dinâmica, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pump do sabonete neutro, tá? Então, ó, é bem o equivalente a um pump mesmo. Deixa eu só soltar aqui. Então, ó, um pump e não preciso de mais nada, tá? Ele vai ser realmente suficiente para essa etapa que eu preciso de higienização. Aí eu vou adicionar uma colher, gente, essas colherzinhas de medida metálicas, né? Eu gosto muito delas, porque a gente consegue padronizar a medida e calcular a longo prazo quanto que a gente vai gastar de produto. Inclusive, o cálculo, né, estimado de quantas sessões rendem os produtos da Huawei foram feitos todos com essas medidas, tá? Então, a gente vai usar o equivalente a 0,3 gramas do esfoliante, tá? E a gente vai adicionar ao sabonete. Deixa eu ver. O link dos medidores. Eu devia ter, não passei para vocês. Ô, meninas, eu preciso ser avisada. Minha cabeça pré-estética tá uma caca. Eu preciso mandar para vocês o link, inclusive, das toalhas, né, desidratadas também, que eu prometi no nosso último encontro e não enviei. Desculpa aí, viu? Ó, adicionei o esfoliante ao sabonete, tá? E aí, aqui, eu vou adicionar o óleo essencial que eu quero, né? Se você for trabalhar com óleo essencial nessa etapa, a gente pode, por exemplo, já fazer uma higienização. Um óleo essencial que eu gosto bastante de usar para peles que têm melasma ou hipercromias é associar o gerânio, porque o óleo essencial de gerânio, ele é um óleo essencial que ajuda a equilibrar bastante essas questões aí hormonais, tá? Misturo até observar que o sabonete muda de cor, né? Ele vai ficar um pouco mais branquinho, mais leitoso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ele vai ficar um pouquinho mais leitoso. E aí eu vou aplicar ele na pele. A única questão de usar o sabonete esfoliante é que eu vou precisar de um pouco mais de EPI para poder fazer a sua remoção, tá? De descartáveis, no caso. Mas nada me impede de usar na etapa de higienização a esfoliação já direto, tá bom? Ah, Michele, mas quero uma coisa que seja mais fácil de ser removida. E aí a gente entra naquela proposta do esfoliante que eu já ensinei para vocês. A gente vai usar 1 ml do gel de babosa. E aí, dentro deste 1 ml, a gente vai adicionar aqui a mesma colher de medida, cadê o esfoliante? Do esfoliante ao tratamento, né? Ó. Mesma questão. Vou incorporar o gel de babosa e aí eu vou fazer a aplicação do gel esfoliante diretamente na área que eu for tratar. Gente, essa forma de tratamento, ela pode ser feita em qualquer região que apresente hipercromias, né? Nas mãos, no colo, no rosto, tá? Nas axilas, pode ser feito na região de virilha. Isso é muito legal, porque a gente está trabalhando com cosméticos que são mais seguros, né? Que não vão expor a vida do paciente a risco, tá bom? Então, essas são as formas que a gente vai usar para fazer o preparo da pele.
tá? O que é legal da gente associar agora? A gente vai entrar com uma máscara de tratamento. A gente pode fazer a máscara só aplicada nas áreas que tem as hipercromias, como a gente também pode fazer a aplicação da máscara ao redor da face toda, tá? A máscara que é mais conhecida aí por ter propriedades calmantes é a argila branca, mas a argila branca, ela tem uma questão muito delicada aí na sua aplicação, que é a argila branca, ela tem uma capacidade de dissorção, né? O que isso quer dizer? Que ela seca mais rapidamente do que as outras argilas, né? A argila verde, a argila vermelha, a argila amarela. A argila branca, ela seca muito rápido, né? Então, a estratégia, ela sempre vai ser: a gente vai preparar a máscara. Se for uma pele muito desidratada, a gente vai usar, 5 pumps do creme neutro para fazer essa máscara. Estou usando a colher medidora, né? Mas não há necessidade de usar a colher. É só para vocês verem que a quantidade ela está padronizada, tá? Então, a aplicação do pump diretamente na cubeta de tratamento, ela vai facilitar muito a nossa vida, né? Porque você vai vir aqui, e você vai apertar o pump diretamente na cubeta, sem precisar ficar pondo a mão, né? Nos produtos aí, durante a sua execução, até mesmo para poder colocar mais produto durante o tratamento, tá bom? E aí, eu vou incorporar a argila no creme neutro, tá? Se for uma pele mais mista, uma pele mais oleosa, né? Que precisa aí de uma máscara um pouco mais fluida, a gente pode fazer aquela mistura como nós vimos na aula de acne, né? Onde a gente vai fazer uma mistura tanto do gel de babosa com o creme neutro, usando aí o creme neutro, no caso, só para incorporar os óleos essenciais, tá bom? Gente, olha que coisa linda. Essa máscara, tá vendo? Só com creme neutro, a gente fala que esse é o teste da colher, A argila tá aqui, Ela não cai. Na geoterapia, né? Essa é a medida padrão. Mas vai ser sempre uma colher, né? Uma colher falando em 5 gramas, né? Então, a gente tem essa colherzinha de medida aqui. Ela tem 5 ml, né? Corresponde a 5 gramas, a gente faz essa padronização, tá? Então, a gente vai fazer a medida, né? Se você não tiver uma colher medidora, é uma colherzinha de medida para uma colher de argila, uma colher de creme, é sempre essa medida padrão. E a máscara fica, bonita. Cai se você chacoalhar a colher, né? Mas ela é resistente ao teste de colher, tá? E aqui a gente vai ter uma máscara mais nutritiva e mais hidratante, porque a gente não vai ter essa questão da facilidade para desidratação, tá? Mas se você estiver em um dia seco de inverno como hoje, é interessante. Se você quer uma máscara nutritiva, essa vai ser a nossa base. E aqui a gente vai adicionar os extratos vegetais, os óleos essenciais para o tratamento. Sabe aquelas máscaras desidratadas, né? Que tem o espaço para o olho, para o nariz ou para a boca. Mas se você tiver a toalha, você também pode usar ela, né? E aí, o que eu gosto de fazer? A toalha, ela vem dobrada e depois ela vem, né? Ela vem prensadinha, mas ela vem dobrada em 4 partes. Então, imagina que ela tem aqui, né? Um quadrado. E aí eu vou abrir esse quadrado para ter 2 tiras iguais. Se você não tiver a máscara desidratada, né? Porque eu, particularmente, depois que comecei a fazer emoliência com óleos vegetais, é raro
os casos em que eu vou usar, né, a máscara desidratada, então eu acabo nem comprando tanto, né? Eu uso a própria toalhinha desidratada, que é o que vai mesmo, assim. Você vai cortar essa toalhinha em 2 tiras, né, compridas. E aí, o que que você vai fazer? Você vai aplicar a máscara de argila na pele. E aí você vai, com essas 2 tiras, você vai molhar as tiras no gel de babosa. Então, eu vou pôr aqui, ó, essa toalhinha já está previamente úmida. Eu vou umedecer até ela ficar bem molhada, né? Ou seja, a máscara primeiro, ela foi hidratada para ela expandir. E agora eu estou embebendo a máscara com o gel de babosa, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Passo a minha máscara de argila e depois, para evitar para que ela seque muito rápido, né? Visto que a argila branca tem essa característica, eu vou fazer a aplicação da máscara, né? Então, eu estou sem maquiagem de propósito para mostrar para vocês. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Essa primeira bandagem, né? A primeira tira, a gente vai aplicar tendo como referência do nariz para cima, tá? Então, ó, a gente vai aplicar assim, né? Tendo a medida do rosto. E aí, depois, essa outra parte da máscara, ainda bem que eu tô conseguindo enxergar um pouquinho, né? A gente vai aplicar aqui, ó. Certo? Essa técnica, inclusive, ela pode ser usada, inclusive, para quando a gente não tem vapor de ozônio e eu quero fazer emoliência, né? Usando aí a máscara térmica, né? Para quem for trabalhar com essa técnica, a gente pode fazer a emoliência, ao invés de usar a máscara, a gente pode fazer, né? Essa cobertura. Tá bom, pessoal? Acho que deu para entender, né? Vou tirar, senão não consigo ver as mensagens de vocês. Tudo bem? E a gente não desperdiça, porque esse gel de babosa ele é maravilhoso. Dúvidas até aqui? Depois, para fazer a extração da máscara, gente, é incrível. Porque você vai, né, colocar. A máscara já vai estar na pele. Então, o que eu recomendo fazer? Ó? Comece puxando das extremidades para o centro. Ó. E aí você tira o máximo possível de resíduo na toalhinha desidratada e depois só fica, né, de fato, aquela sujidade maior, ó, então das laterais pro centro, você tira na toalhinha e fica muito mais fácil para a gente poder fazer o descarte, tá? Sabrina, você quer colocar no chat só para a gente saber ou você quer abrir o microfone para poder conversar conosco? Fica à vontade. Enquanto ela pensa, eu vou continuar, tá? Então, se eu quero colocar óleos essenciais, então tá bom. Se eu quero adicionar óleos essenciais na minha máscara de argila, quais são os óleos essenciais que eu posso usar para o tratamento, né, das hipercromias? Gente, tudo que for calmante e regenerador vai ser interessante, né? Tem vários artigos científicos que falam da propriedade clareadora do óleo essencial de lavanda, né? Então, a gente pode associar lavanda, a gente pode associar o gerânio, a gente pode associar palma rosa, a gente pode associar laranja doce, tem alguns estudos que falam que a laranja doce ajuda no clareamento. A gente pode associar espruce negro, né, que é um óleo essencial um pouco mais difícil de achar, mas a gente também consegue, né, associar no tratamento. Então, sempre trabalhando
Na diluição de segurança, né? Então, eu vou adicionar o equivalente a uma gota de óleo essencial para máscara, né? E aí eu posso entrar, né? Por exemplo, com algumas opções. Posso entrar com fitoglicerinado de aveia. Posso entrar com alguns ativos que são antioxidantes. Posso entrar com óleo ozonizado. Posso usar sangue de dragão, né? Que é aquela seiva, né? Muito legal de ser associada, porque ela é extremamente regeneradora, anti-inflamatória, cicatrizante. A gente pode colocar nos nossos tratamentos, né? E a gente também pode pensar nessas estratégias. Aqui eu posso colocar algum outro óleo vegetal que tenha propriedades clareadoras? Eu posso, né? Lembrando que o creme neutro ele tem murumuru e cupuaçu na composição. Eu posso pôr aqui também algumas gotinhas de óleo vegetal de pracaxi, mas aí a gente pode deixar essa questão do óleo de pracaxi para a próxima etapa do tratamento, tá? Sangue de dragão é uma resina que muda, né, a pigmentação da nossa máscara. Então, ela tá aqui parecendo um chocolate, sabe? Tipo assim, um café com leite, assim. Gente, esse creme neutro na máscara de argila, ele fica uma coisa de louco, assim. Nossa, eu fico enlouquecida no cheiro, tá? E aí a gente fez a máscara, tiramos a máscara. Qual vai ser a próxima etapa do tratamento? A gente pode agora, né? Deixa eu só higienizar aqui, né? Um DAP para poder fazer a demonstração dessa parte para vocês. Retiramos a máscara. Quando a gente retira a máscara, a gente pode fazer fototerapia associada, a gente pode entrar com laser, com LED, a gente pode usar, né, os recursos que a gente tem à nossa mão. E aí a gente vai fazer uma espécie de um sérum terapêutico aplicado para as áreas que a gente tem as manchas específicas, e para isso eu vou usar óleo vegetal de pracaxi, tá? O óleo de pracaxi, gente, ele é uma manteiga monoinsaturada, então quando vocês forem usar, toma cuidado porque ela pode se solidificar dentro do vidro. Então, para poder fazer com que ela fique molinha novamente, a gente precisa colocar o óleo vegetal em banho-maria, tá? Então, uma chuchada na pipeta, que tem o equivalente a 2 ml, tá bom? A gente vai usar. E aqui a gente vai incorporar os elementos do tratamento, tá? Leila, sangue de dragão eu uso 4, 5 gotas para poder fazer a máscara, tá? Aí aqui a gente pode associar os óleos essenciais que a gente tem. Inclusive, essa etapa, se você tiver dificuldade de achar o óleo de pracaxi, você pode usar o Therapy para isso, tá? E aí, além do Therapy, você pode usar essa receitinha que eu estou passando agora. Óleo de pracaxi, os óleos essenciais que são clareadores, você vai misturar e você vai fazer a aplicação na pele usando uma haste de algodão flexível, né? Você vai usar aí um cotonete, tá? Vai fazer a misturinha e aí, onde a gente observar a presença das manchas, a gente vai vir e vai fazer a aplicação na mancha e eu vou massagear até perceber que o óleo vegetal entrou e perdeu o brilho, tá? Faça essa aplicação de forma pontual nas manchas que eu quero tratar. Faça a aplicação em todos os pontos específicos, tá bom? Depois que eu fiz a aplicação do óleo vegetal de pracaxi, aí a gente vai vir para a etapa de finalização da pele. Se for uma pele mais mista, mais oleosa, eu posso usar tanto o bálsamo refrescância, que tem óleo de copaíba, tem babosa na composição, como eu posso
também pensar naquela tríade de tratamento. Se for uma pele mais envelhecida, eu vou usar sérum revitalizante, orvalho e finalizo fazendo a oleação para evitar a perda de água transepidermal usando Therapy, tá? Se for uma pele mais oleosa, eu posso finalizar só com sérum revitalizante. Se for uma pele que apresenta acne, né? O orvalho, apesar de ele ser um hidratante mais de toque, mais nutritivo, mas ele tem toque seco, ele tem lavanda e ele tem melaleuca na composição. O que muda aqui é que eu usaria ou babosa e o revitalizante no final, ou no lugar do babosa usaria o bálsamo refrescância, né? Então faço uma primeira película hidratante aqui e depois finalizo com o revitalizante. Gente, tem muitos estudos, inclusive uma das primeiras evidências de que a babosa, né, os cosméticos da Huawei tinham essa potência como clareador, foi no sérum revitalizante, tá? Então, apostem muito nele, tanto no home care para o tratamento das hipercromias nas peles das suas pacientes, tá bom? Então, só reforçando, quero finalizar uma pele que precisa de bastante nutrição, eu vou usar revitalizante, orvalho e Therapy. Tem uma pele oleosa, eu vou usar orvalho e revitalizante, ou sérum, o bálsamo refrescância e o revitalizante. Se for uma pele com acne, que apresenta lesões e eu preciso fazer esse controle, né, de bactérias, o controle da inflamação, eu posso fazer babosa ou o bálsamo refrescância e o orvalho, tá? Agora, as peles que são mais envelhecidas, desvitalizadas, né? Uma pele de uma mulher madura que quer tratar as manchas, aí a gente vai entrar com a opção dos três, tá? Aí a gente entra com revitalizante, orvalho e o Therapy sempre para poder finalizar, tá? Home care, dicas de home care. A paciente pode usar aloe micelar para higienizar e preparar a pele, ou sabonete neutro, né? Por enquanto não voltou, mas em breve nós teremos aí o leite de limpeza, né? O Sensive na versão home care que a paciente também vai poder usar, tá? E ela, o revitalizante, óbvio, né? É um dos produtos mais importantes que ela vai usar, ele tá aqui. Ele vai entrar como parte do home care, e se ela quiser fazer a etapa de efeito lifting, promover as massagens, você pode indicar o Therapy associado, ou você pode preparar um roll-on para paciente com óleo de pracaxi, né? Tá aqui, óleo de pracaxi, põe os óleos essenciais que são potencialmente terapêuticos dentro, né, do roll-on. Como a gente está trabalhando com 10 ml, a gente pode pôr até 2 gotas, ou a gente pode pôr até 3, se a gente estiver falando de óleos essenciais que são seguros e podem entrar na diluição até 1%, tá? Faz um roll-on e aí orienta a paciente a aplicar na área que tem as manchas diariamente 2 vezes ao dia, tá? E é isso, para a gente poder fazer o tratamento das hipercromias. Aí um tour pelo consultório. Essa pele tá bem boa, né? Ó, maravilha. Só com produtos Huawei. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Leila, revitalizante usa no rosto todo, tá? Pode usar na face como um todo para poder ter esse efeito tanto lifting, antioxidante, né? Pensando aí no tratamento da pele, né? E das manchas, do processo de envelhecimento, né? Eu digo que o sérum revitalizante, ele é um hidratante extremamente necessário para as mulheres que já estão descendo, né? A descida da montanha-russa, depois dos 35 anos, tá? Pele oleosa, para finalizar o tratamento, né?
dentro dessa perspectiva. Ou você vai usar babosa, ou vai usar bálsamo refrescância, e aí você finaliza com revitalizante, né? Porque ele vai ter essas propriedades de clareamento. E se for uma pele que tem pústulas, ela está muito inflamada e a gente precisa ter esse controle das bactérias, né? Aí a gente pode usar o orvalho, porque o orvalho ele tem melaleuca. Então aí a gente vai fazer uma mudança. Sérum, ou melhor, babosa, bálsamo refrescância e aí finaliza com o orvalho, tá? São algumas possibilidades. Certo, Má? Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Deixa eu ver os rostinhos de quem está comigo hoje. Vocês podem abrir a câmera para a gente poder fazer uma foto? Deixa eu tirar daqui. Obrigada, Leila. Deixa eu pôr aqui para ver todo mundo que veio participar comigo hoje da última Aloe Lab. No final. Vamos lá, estamos em 20. Abram aí, meninas, coragem, vai ficar pequenininho. Olha, falou em tirar foto, a Cris arpou, falou, hein, não vou ficar aqui não. Ó, vou contar até 3 e vou tirar um print da tela, tá bom, meninas? Então, 1, 2, 3, sorriam. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês nesses encontros semanais. É óbvio que a gente pretende fazer mais, a gente vai ficar um pouco full time aí dedicado ao Esteticar. Quem vai no Esteticar de vocês? Vocês vão passar por lá? Quem for, estarei os 4 dias no stand da Hualô. Então, passem por lá, me dê um abraço, me dê um beijo, né? E em breve, assim que passar o Esteticar, a gente vai marcar novamente da gente poder se encontrar, né? E fazer mais versões da Aloe Lab de acordo com as necessidades individuais de cada pele. Tá? Além disso, a gente vai falar de outras aplicabilidades, que nem como fazer creme para massagem modeladora, para drenagem, né? Os protocolos corporais, a gente vai entrar nessa outra fase também. A gente vai falar de preparar banhos de imersão, porque o sabonete neutro ele é maravilhoso para isso, para diluir os óleos essenciais e colocar, né, nos nossos banhos. Então, a gente ainda vai ter muita coisa para conversar sobre esse mercado. O que tiver de novidade sobre os cosméticos naturais, né? O que está vindo aí de tendência, é óbvio que a gente vai aplicar para os nossos encontros e a gente vai se ver muito em breve, tá bom? Mate, espero no Esteticar, hein? Ai, ai, ai. Ó, um beijo para vocês, boa semana, bom trabalho. E o que vocês precisarem, eu sigo à disposição por direct na Aloe Profissional, no meu profissional também, é só me acionar, a gente vai conversando, tá bom? Beijo, boa noite, boa semana para nós.